Qual é a mais nova revelação de Glenn Greenwald na Folha de São Paulo contra Alexandre de Moraes? É isso, pelo menos dia sim, dia não, tem uma revelação contra Moraes. Para o desespero dele, quem vai contar é o próprio Glenn Greenwald. Nossa próxima revelação com Fábio Serapião. Processo sigiloso revela erros e contradições de Moraes em uso no TSE. Uma das mais preocupantes até agora mostra a fala de limites para o bloqueio de Moraes nas redes e as contradições de sua defesa. Essa reportagem publicada na Folha de São Paulo eu vou trazer aqui mastigada para você. Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar e se não é inscrito ainda, se inscreva por favor. Isso ajuda muito o canal. Mas vamos às revelações de Glenn Greenwald. Esta é mais uma ação sem base legal de Moraes que foi tão extrema que até mesmo seus principais assessores em seu gabinete sabiam que era errado. Moraes usou o TSE para bloquear contas das redes, embora isso tivesse a ver com protestos contra Moraes, não as eleições. Um dos poucos países que tem um tribunal só para as eleições, e Alexandre de Moraes usa ilegalmente o tribunal para outras ações. E a gente pergunta, para que um tribunal eleitoral no Brasil? Só pode ser para perseguir opositores políticos. Mas o que diz mais a matéria da Folha? O assessor do TSE avisou que estava retornando de São Paulo para Brasília e que faria o relatório. Às 23h09, Tagliaferro mandou uma mensagem para Ayrton Vieira ressaltando o fato de as postagens não terem relação com o processo eleitoral. Só não sei como bloquear pelo TSE porque não fala nada de eleições, disse ele. No mesmo minuto, o juiz instrutor respondeu sem tratar da dúvida, mas perguntando se os autores das postagens tinham sido identificados. Tagliaferro disse ter conseguido identificar apenas um candidato do Paraná. Entendi. Pode enviar para mim um relatório simples, inclusive dizendo não ter como identificar os outros dois. Bloqueio pelo STF, pediu Ayrton Vieira. Às 23h54, Tagliaferro enviou um relatório em vez de registrar oficialmente que o pedido havia sido feito pelo próprio gabinete de Moraes. O documento do TSE afirmou que o material fora recebido de forma anônima e que o relatório tinha sido produzido a pedido de Marco Antônio Vargas, juiz auxiliar de Moraes no TSE. Eles tanto sabiam que era errado que criaram um documento oficial falso, fingindo que não foi Moraes que tivesse pedido. Afinal, essa não é a atribuição do TSE. Tá aqui o documento. Relator, ministro Alexandre de Moraes. De ordem do doutor Marco Antônio Martim Vargas. Na primeira linha já aparece a mentira, foi ordem de Alexandre de Moraes. Entendeu, não é? Moraes dava ordem ao TSE. O TSE não podia bloquear as contas porque não era uma questão eleitoral. Então, eles criam um documento oficial sugerindo que o autor do pedido era Marco Antônio Martins Vargas. Depois dessas revelações, a Polícia Federal, a pedido de Moraes, resolveu investigar. Mas ele vai investigar a si mesmo? Não, ele quer investigar os assessores. Quem vazou as informações para Glenn Greenwald? A pedido de Moraes, a Polícia Federal abriu um inquérito para apurar vazamento das mensagens publicadas pelo jornal Folha. O caso tramita no STF sob relatoria do próprio ministro Alexandre de Moraes. O próprio acusado quer investigar o jornal sobre relatoria dele mesmo. É muito Estado democrático de direito. E a Polícia Federal cumpriu as ordens de Moraes. Polícia Federal intima Eduardo Tagliaferro, ex-chefe de órgão do TSE, para depor. Depois das publicações de reportagens da Folha de São Paulo, investigadores querem ouvir o perito e a sua mulher na Superintendência da Polícia Federal em São Paulo. Eles sempre colocam a família, a mulher e os filhos no meio para pressionar, para amedrontar. Claro que tudo em nome da democracia. E quem não tá gostando nada das revelações de Moraes é a esquerda. Não adianta, Glenn, você caiu em total descrédito. Mas ele respondeu, entre quem? A esquerda que chamava Moraes de racista, fascista e golpista só 6 anos atrás, mas agora o venera como um deus. Credibilidade de um jornalista nunca depende da aprovação de pessoas cujo partido político é a sua religião. Glenn Greenwald é um jornalista de esquerda, mas ele de fato tem se colocado imparcial em suas investigações jornalísticas. Ele está mostrando com provas o que pode ser o pior atentado à democracia, um verdadeiro golpe de Estado, que é um judiciário político. E sabe quem concorda com ele? Barroso, o presidente do STF. O judiciário deixou de ser, já de algum tempo, um departamento técnico especializado e passou a ser um poder político na vida brasileira. Eu acho que essa é a primeira observação importante. Houve uma mudança na natureza do papel, na visibilidade e nas expectativas que existem em relação ao poder judiciário.
O cara admite que é um judiciário político, admite que tem lado político. Uma fala dessa era para no mínimo o cara sofrer um impeachment, mas a imprensa tradicional vai relevar isso, pode acreditar. Por interesse ideológico político, eles já normalizaram, já aceitam um judiciário ilegalmente e constitucionalmente político. Como ainda tem gente que acredita que isso aqui é uma democracia. Você gosta de política e quer entender mais sobre a política do nosso país? Conheça o meu e-book, ele vai esclarecer muita coisa que acontece no cenário atual do nosso Brasil. Não é apenas um manual de política para dizer como funcionam as coisas em Brasília, os 3 poderes, o que fazem os deputados. Vai muito mais longe, vai mostrar como o iluminismo do século XVIII influenciou o nascimento do comunismo no século XIX, como a direita venceu a Guerra Fria no final do século XX e como a esquerda se agarrou aos temas identitários para sobreviver no cenário político e ganhar muitos votos, à custa das causas das minorias. É muito conhecimento acumulado por quase 30 anos de pesquisa por um preço bem bacana. Principalmente para você que me acompanha, que assiste os meus conteúdos, não deixe de conferir no link logo abaixo e garanta o seu e-book.